Sou grato a Deus por Ele renovar a sua infinita misericórdia todas as manhãs na nossa vida, porque nós somos falhos. Você reconhece que você é falho? Oh, Senhor, misericórdia. Nós somos falhos. Nós cometemos coisas que eu acho que Deus olha lá de cima e fala, ele não tem como ele falar, meu Deus, né? Acho que ele fala assim, nem eu na causa. Porque essa semana eu tô falando isso porque a palavra do Senhor essa noite no estudo vai nos levar a uma reflexão. Nós vamos retomar, nós vamos revisitar alguns princípios da fé cristã. E o justo viverá pela fé. Amém. Eu trouxe uma imagem. Isso, que legal, ficou bom. Esse é um versículo ali da região de Mateus, onde Jesus está fazendo ali o Sermão do Monte. Então tem todas as bem-aventuranças que a gente conhece, né? E eu trouxe uma mensagem que está uma reflexão em cima deste versículo, que é o 10 de Mateus 5:10. Não precisa colocar ainda, Caleb. E como eu falei aqui, o justo. Então ali nós temos uma palavra justiça em destaque. Algumas palavras estão em destaque ali, né? Então nós temos bem-aventurados em destaque, nós temos justiça em destaque, e nós temos deles Esse ele está falando do passado, ele está falando do presente, ou ele está falando do futuro? Vamos lá, aula de português. Do presente. Né? Deles Então nós vamos entender isso. O estudo vai ser em cima desta passagem. E eu gostaria, Caleb, primeiramente, em Romanos capítulo 1, no verso 16... Ali está dizendo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, vamos no 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Vamos ler juntos? O justo viverá pela fé. Eu quero visitar também o livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 11. Gálatas 3:11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque, de novo, igreja, o justo viverá pela fé. Você tem vivido por fé? Oh, Senhor. Olha. O que é fé? É a certeza das coisas que nós não vemos. É a certeza. O justo vive pela certeza das coisas que não se veem. Você é justo do Senhor? Amém. E o tema da mensagem desta noite é perseguidos, afrontados. Você pode entender esta palavra perseguidos como afronta. Você pode entender esta palavra perseguidos, perseguição, com desafio. Você tem desafios na sua vida? Eu tenho muitos desafios. Você às vezes se sente afrontado por pessoas, por situações. Acontece ou não, igreja? Sim. Muito, né? Então o tema da mensagem esta noite é perseguidos, afrontados, mas aprovados por Deus. Aprovados por Deus. Você se sente aprovado pelo Senhor? Lá no versículo Mateus 5, não precisa colocar, Caleb, porque ele está exatamente aqui na tela. Em Mateus 5:10 está dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O que significa bem-aventurado, igreja? Você já parou para se perguntar isso? Que é muita coisa, né? Bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos. Vamos começar por bem-aventurados. O que é? O que é, Mariana? Bem? Feliz. Muito feliz. É uma felicidade.
aqui está a felicidade, né? No âmbito superficial, né? Você conquista uma casa, você conquista as suas coisas, você tem êxito nas suas atividades do dia a dia. Agora, uma bem-aventurança, ela é uma felicidade mais profunda, mais enraizada no quê? Na certeza das coisas, da promessa do Senhor na sua e na minha vida. Então, você acertou. Muito feliz. Abençoado. Você é um favorecido de Deus. O favorecimento do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Ele está dizendo ali com esse bem-aventurado. Esse bem-aventurado, igreja, significa aprovado. Então vamos ler com essa tradução. Aprovados são os perseguidos por causa da justiça, pois deles hoje é o reino de Deus. Aleluia. A palavra justiça, nós vamos falar de perseguição essa noite, igreja. Mas com este contexto, desafio, afronta, ok? A palavra justiça, o Senhor Jesus está ali no Sermão do Monte falando de todas as bem-aventuranças e com esta palavra justiça ele está querendo dizer viver segundo a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, manter-se íntegro, não negociar os seus princípios por causa das coisas deste mundo. Então vamos lá, você já está lendo esse versículo de maneira diferente? Aleluia. Aprovados são os perseguidos por causa da maneira de viver segundo o centro da vontade de Deus, pois deles hoje é o reino de Deus. Deles é presente, não é deles será o reino de Deus. Um dia o reino de Deus será nosso, não, igreja? Olha para o seu irmão e fala assim: hoje o reino de Deus, faz parte da sua vida. Faz parte da minha vida. Você está vivendo o melhor do reino de Deus? E como nós estamos falando de um verbo que está ali no presente, hoje, viver no centro da vontade de Deus, não negociar os nossos princípios. Nós estamos vivendo um tempo em que ser fiel a Deus pode custar caro. Muito se fala, tem muitos exemplos na palavra de Deus, nós vamos ver alguns aqui sobre perseguição. E essa palavra perseguição, ela pode se tornar de uma maneira literalmente, perseguição daqui a um tempo. Hoje nós estamos aqui com essa porta aberta, a igreja pode executar suas atividades, mas chegará um tempo que será proibido. Ser correto, ser íntegro. Essa semana eu sofri um golpe de estelionato. Compartilhar rapidamente com a igreja, porque são as nossas dores, né? Eu fui atrás de uma peça para o meu carro e eu não estava encontrando ela aqui em São Paulo. E eu encontrei num fornecedor no interior de São Paulo. E é por isso que eu comecei a ministração da palavra falando que eu sou grato ao Senhor pela misericórdia. Porque às vezes no afã, na correria, na vontade, no desejo de você resolver uma situação, você coloca a carroça na frente dos bois. Quem já fez isso? Né? Já caiu do cavalo. E infelizmente eu caí num golpe, né? Transferi o valor e tal, e infelizmente era um criminoso do outro lado, né? E levou o dinheiro e eu fiquei sem a peça, enfim. Por que eu estou falando disso? Porque na hora eu poderia ali xingar, poderia ir atrás, fazer um monte de coisa, seguir o padrão, mas naquela hora eu peguei o meu celular e mandei um áudio pro rapaz. Eu estava tratando com ele pelo WhatsApp. Eu falei: olha, deve ter alguém na sua família que é temente a Deus, uma mãe, uma tia, uma avó, um irmão, e com toda certeza eu espero que você se arrependa do que você está fazendo. Eu te perdoo, eu liberei perdão ali naquele momento. Glória a Deus. E que você se arrependa, que você pare de aplicar esse tipo de golpe nas pessoas. Né? Então, o que fazer, né? Quando fazer o certo te coloca em situações difíceis? Você já se perguntou?
Quem aqui já foi assim criticado, isolado, afastado por fazer a coisa certa? Já aconteceu com você? Muitas vezes isso vai gerar o quê? Rejeição. Isso vai gerar crítica, isolamento, afastamento na família e até o que nós estamos falando aqui, que tem a ver com isso, Rafael, com a perseguição deste mundo. Imagina um jovem hoje no trabalho, que esteja começando. Um jovem, as empresas hoje têm aquele programa Jovem Aprendiz, né? Ô irmão, obrigado. Desde a administração do louvor, a garganta já estava... Imagina um jovem aprendiz hoje entrando numa instituição para trabalhar. E ali pessoas fazem certas coisas por debaixo do tapete, marcação de ponto indevida, coisinha aqui, coisinha ali para agradar o chefe, etc. Ou seja, muitas coisas que existem dentro do ambiente corporativo. A gente pode levar isso para dentro da nossa casa também. O fato de você virar para um familiar às vezes e falar: domingo eu estou indo para a igreja. Você perde a amizade com o cidadão. Você corta laços familiares. Já aconteceu isso na minha família. Já aconteceu com você? Está fazendo sentido aí? Aleluia. Eu me lembro quando nós éramos pequenos na escolinha, escola dominical, ministração da palavra para as crianças, uma historinha que era o Homem da Barba Preta. A pastora deve lembrar, né? E como aquelas historinhas, elas fixavam a palavra de Deus, o princípio na nossa vida. O Homem da Barba Preta era uma loja de roupas e era um primeiro emprego de um jovenzinho, como se fosse um jovem aprendiz ali naquela situação, né? E o chefe virou para ele e falou assim: eu não lembro o nome do menino, mas falou: amiguinho, quando chegar um cliente assim que tem um porte, né, uma cara de que tem dinheiro, você fala um preço mais alto nesse produto aqui. Quando for uma pessoa que você olhar e isso aí não tem tanto dinheiro não, aí você faz mais barato, né? Então, aquilo ali é uma história simples, mas que ensinou o quê? Princípios. E o menino, ele não seguiu aquela ordem que foi dada no trabalho dele, né? O que ele seguiu? Ele não negociou os princípios dele. E o preço era o que estava na etiqueta. E aí, certo dia, entrou um senhor de gravata, terno, maleta e tal. Aí chegou o chefe e falou: ó, tá vendo aquele ali tem dinheiro. Você enfia a faca e torce o carro, né? E ele não. Ele pegou, atendeu bem o senhor e tal, e fez o preço que estava na etiqueta da roupa. Por isso ele foi mandado embora da loja, né? Aí tem todo um desdobramento da história, mas enfim, igreja, hoje ser fiel a Deus, não negociar os seus princípios, vai te custar conexões. Vai te custar conexões, pessoas. Mas nunca vai te custar a aprovação de Deus. Aleluia. E isso, a graça do Senhor nos basta. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Jesus ali no sermão, ele apresentava o quê? Valores do reino que são contrários ao sistema deste mundo. E aí ele declara algo surpreendente, olha só: ser perseguido não é sinal de fracasso. Ser perseguido é o quê? É sinal de pertencimento ao reino de Deus. Aleluia. Vamos falar isso juntos? A perseguição A perseguição é sinal é sinal de identidade de identidade com Cristo. com Cristo. Amém. É isso aí. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, nós vamos ver um pouquinho sobre essa perseguição. Se o mundo vos odeia, em João 15, 18, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Isso é Jesus falando. 19. Se vós fosseis do mundo, nós não somos deste mundo, né? O mundo amaria o que era seu,
como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, você e eu somos escolhidos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso o mundo vos odeia. É verdade. 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Vamos de novo. A perseguição A perseguição é sinal de identidade é sinal de identidade com Cristo Jesus. com Cristo Jesus. Caleb, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Em Timóteo está dizendo: ora, alguns. O que está escrito ali, igreja? Todos. Todos? Faltou alguém? Não? Quantos estamos aqui? Em 20 pessoas? Oh, Jesus. Os 20? Ora, todos quantos querem viver piedosamente, aqui está dizendo uma outra tradução, piamente, né? Em Cristo Jesus, serão o que, igreja? Perseguido. Você está pronto para enfrentar isso? É a palavra de Deus dizendo que nós seremos perseguidos. Como diz, né? O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, venceu o mundo. Isso é forte, porque não é alguns, são todos. A perseguição, igreja, ela não é um acidente, ela é consequência. Aleluia. Consequência de um projeto, consequência do plano de Deus maravilhoso que existe para mim e para a sua vida. Quem se parece com Jesus será tratado como Jesus. Amém. Você tem a identidade de Cristo? Glória a Deus. A perseguição é o teste que revela quem é original e quem é cópia. A perseguição, ela separa o joio do trigo. Amém? Glória a Deus. E por que será que dentro do plano de Deus existe essa perseguição? Por que o justo é perseguido? Poxa, eu coloquei aqui, elenquei 3 motivos. Eu quero ir para João novamente, Caleb, capítulo 3, no verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos para o 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Primeiro motivo, por que o justo é perseguido. A luz incomoda as trevas. Acende um fósforo numa sala escura. Aquela escuridão, ela se dissipa e a luz toma o lugar. Vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você está incomodando pessoas. Você está incomodando situações. É verdade. Você está incomodando, sabe o que? As hostes celestiais. Você está incomodando as trevas. Quem vive na verdade expõe o erro dos outros, mesmo sem falar nada. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ainda no capítulo no livro de João, Caleb, no capítulo 15, por favor, 15 e 18. Nós vamos ler o 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Nós já lemos essa passagem hoje. Por isso, o mundo vos odeia. O mundo rejeita o que é de Deus. Esse é o segundo motivo. Jesus foi perseguido. Seus discípulos foram perseguidos. A igreja é perseguida. Verdade, Deus. Há um conflito espiritual. E esse é o terceiro motivo. Então, qual que é o primeiro? A luz incomoda as trevas. O que o mundo
Porque o mundo rejeita o que é de Deus. E porque existe um conflito espiritual. Lá em Efésios nós lemos que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Se você tem uma situação na tua família, com algum laço de amizade, não fica batendo punho, não fica dando murro em ponta de faca com pessoas. Coloca o teu joelho no chão, pede ao Senhor. Muitas vezes a gente acha, a gente só vai pela linha do pessoal, né? Mas isso está na esfera do espiritual. Sabemos disso, né? Alguns exemplos na Bíblia, rapidamente. Daniel. O que aconteceu com Daniel? Quem lembra? Amém. Foi jogado na cova dos leões. E ele saiu honrado e Deus glorificado daquela situação. Glória a Deus, aleluia. Daniel foi perseguido. José no Egito, né? O que aconteceu com José? A perseguição de José gerou o quê? Promoção. Que a irmã Vera acabou de orar aqui, ó. Quando você o Senhor tira do lixo. Amém, glória a Deus. E coloca na graça. Aleluia. José foi vendido como escravo e ele se tornou o quê? Rei do Egito. Senhor maior do Egito. E Estevão morreu apedrejado, estando ali sendo apedrejado, liderando pelo exemplo. Mas há uma recompensa, igreja, não há? Há uma recompensa. Jesus ele não termina falando de dor. Ele fala de uma recompensa. O que é que está lá na imagem? Volta a imagem, por favor, Caleb. Aleluia. Deles hoje é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Aleluia. No capítulo 8 do livro de Romanos, 8:18. Olha o que a palavra de Deus vai falar para mim e para a sua vida. Porque para mim tenho por certo, não há dúvidas, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o que, igreja? A glória que há de ser Com a revelada em nós. Amém. Como diz aquele cântico, né? Aleluia. És adorado entre nós, Amém. tão desejado aqui. Mas nada se comparará à glória que há de vir. Você consegue ser alegre em meio à tribulação? Oh Deus. É difícil. Isso daí é complicado, né? Alegria na tribulação, alegria na perseguição. Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 de Atos, ele afirma: regozijavam-se por terem sido considerados dignos por sofrer por Cristo. Coloca lá para nós, Caleb, por favor. Atos, capítulo 5, verso 41. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se. Essa palavra é difícil de falar, é o quê? Alegrando-se, comemorando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas, de serem perseguidos por esse nome. Igreja, isso muda tudo. Aqui foi uma divisão de águas que aconteceu na vida daqueles homens. Você concorda comigo? Amém. O sofrimento deixa de ser vergonha e ele se tornou honra na vida daquelas pessoas. O Senhor ele está te honrando. Amém, Senhor. Aleluia. Se você ainda não está enxergando isso, Aleluia. você pode crer que a honra do Senhor vai chegar na sua vida. Já chegou, a gente não enxerga. Obrigada, Deus. A gente não consegue enxergar. Mas Verdade. pela fé, pela graça do Senhor, através dos nossos olhos espirituais, você vai enxergar essa honra do Senhor. Amém. E como nós devemos reagir a essa perseguição, igreja? Permanecermos firmes. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa palavra ela é muito forte, muito pesada, porque
Esses últimos 2 anos da minha vida não é fácil, né? A gente, querendo ou não, a nossa performance cai. O nosso tempo, a nossa disposição, o nosso cansaço físico. Porque eu sempre estive à frente do Ministério de Louvor da igreja. O pastor conhece a minha história, me conhece desde que eu tinha a idade desses meninos. E a gente sempre quer fazer, sempre quer, temos planos, mas como a palavra de Deus fala, há tempo para todas as coisas. É verdade. Caleb já percebeu, já estivemos aqui fazendo aula de bateria, já estivemos aqui mais intensos, né, com o Ministério de Louvor, mas há tempo para todas as coisas. Aleluia. Mas estamos de pé. Amém. Como diz o cântico, Glória a Deus. Abatidos, mas não desanimados, Não desanimados. perseguidos, mas não desamparados. Desamparados. É isso aí. Igreja, permanecer firmes, não revidar. O que eu podia ter falado para o cara lá que me roubou? Ô, seu filho de uma boa mãe. Ô, seu isso ou aquilo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Murmuração. Não liberar perdão, desejar o mal. Romanos 12, Caleb. Capítulo 12, verso 17. Está entendendo aí, igreja? Amém. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Vamos até o... É o 12, 17, 21. Como está no contexto, fez todo sentido também. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aleluia. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence toda a vingança. O Senhor dizendo: eu é que retribuirei, diz o Senhor. Oh, Senhor, deixa na mão dele. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É fácil, igreja? Não. É mais fácil fazer tudo o contrário do que está dizendo ali, né? Na passagem. É como diz, né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, me agarra pelo calcanhar, persegue os meus passos. Amar os inimigos não é fácil. Agora, como devemos reagir à perseguição? Permanecermos firmes, não revidarmos e confiarmos na justiça de Deus. Olha o jeito que está esse país aí. Olha o jeito que a gente abre a televisão e cada dia fica mais horrorizado. A palavra de Deus esta noite está falando para mim e para você. Confie na justiça de Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. O Caleb está ligeiro nesse negócio. Meu Deus. Abacuque. Sofonias. Fala os mais difíceis, né? Malaquias, é só clicar, né? Que nada, é difícil mexer com esse negócio aí. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, só o Senhor para amansar o nosso coração. É verdade. Vamos para o 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes, enfim, no contexto aí da história. Não é fácil, igreja, mas a graça do Senhor basta na minha e na sua vida. Isso aqui hoje, nosso estudo da palavra do Senhor, é para quem conhece a palavra de Deus. É para quem já
comeu 3 quilos de sal junto com o Senhor dentro da sala. No seu trabalho, você vai ter pressão para agir errado. Quem já se viu nessa situação, né? Poxa, e agora? Esse tipo de... vai totalmente contra, mas se eu não fizer, meu chefe vai... Né? Então nós sofremos esse tipo de pressão. Na família, a incompreensão da nossa fé. Na sociedade que nós vivemos hoje, valores completamente invertidos. Né? Eu preciso falar. Eu não sei se eu posso falar, mas está gravando. Eu vi um post essa semana. O médico chamou o paciente lá. Senhor, aí a pessoa é senhora. Aí o médico, tudo bem. Hoje nós temos a questão do nome social, essa coisa. A senhora está com câncer nos testículos. Valores invertidos, né? Deu para entender, Vera? É que você fez um cara assim, o que o Rafael está falando? Você tem cedido para se manter, para evitar a perseguição, para nós estarmos na nossa zona de conforto? Ou tem permanecido fiel? Igreja, nós vamos falar algumas coisas juntos aqui. Deus, Ele não te chamou para recuar, Ele te chamou para ser aprovado. Em Mateus 5,12, um pouquinho mais à frente, diz: alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Diga comigo, a perseguição, ela revela quem você é. Ela revela quem você é. Quando ninguém está te aplaudindo. Quando ninguém está te aplaudindo. Ser aprovado por Deus vale mais do que ser aceito pelos homens. O céu celebra quem a terra rejeita por causa da justiça. Deus, Ele não te livra da prova. Ô Senhor, me livra dessa. Ele não te livra da prova, mas Ele te livra na prova. Amém. Quem quer permanecer firme apesar da perseguição? Quem quer ser aprovado por Deus? Quem quer segurar o Davizinho sem ele chorar? Mas é fato, irmãos, que isso, como não é fácil, nós vimos aqui, realmente, isso vai contra a nossa natureza humana. Eu quero fazer essa pergunta para a igreja. Quem que está passando por prova e precisa de força? Oh, Senhor, aleluia. Que esta noite nós possamos ser renovados. Amém, Senhor. Como diz aquele cântico, Senhor, renova-me. Já não quero Glória a ser. Deus. E neste momento, é o momento de nós orarmos, pedindo que o Senhor fortaleça o nosso espírito, pedindo que o Senhor nos dê a coragem, nos dê a perseverança dentro dessa palavra. Que apesar de toda dificuldade, você é servo do Altíssimo. Quem tem todo o poder é o dono do ouro e da prata. Aleluia. É o nosso Deus onipresente, onisciente. E neste momento, pastor, eu gostaria até de solicitar que o senhor pudesse ungir a igreja, Amém, Senhor. para que esse óleo da unção ele venha Glória a como Deus, aleluia. um renovo das nossas forças. Aleluia. Pode voltar na primeira imagem, por favor, Caleb? Aleluia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Que o Senhor possa, neste momento, Consagrar ao Senhor esse óleo. renovar as nossas forças, renovar a nossa alegria, renovar a nossa perseverança, a nossa coragem. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Glória a Deus. Eu estou aqui na minha limitação humana, pedindo que o Senhor tenha a misericórdia sobre a minha vida e que a palavra do Senhor ela fale por si só, para que nós possamos ser renovados pela santa graça do Senhor. Jesus, neste momento,
recebe, Senhor, Em nome de Jesus. o óleo da unção, Pai. Nós queremos te pedir, esteja, Senhor, fortalecendo, esteja renovando as nossas forças. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado roubar, Senhor, na nossa vida, nós declaramos que ele já caiu por terra agora neste momento. Que ele não tem poder, Glória a Senhor, Deus. sobre acima do teu poder, Jesus. Amém, Senhor. Ali quando Jesus estava no monte, Senhor, ele estava preparando os seus discípulos por aquilo que estava por vir sobre a vida deles, Senhor. E nós também queremos sentir, Deus, que nós estamos sendo preparados. Glória a Deus. Porque somos perseguidos, somos afrontados diariamente, somos desafiados, Deus, mas na plena fé de que somos aprovados por Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias ao Teu santo nome. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Aleluia. Papai querido, está aqui, Senhor Deus, Deus queridos. Nós vamos agora para os nossos lares debaixo da tua bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramados em cada coração que está aqui. Derrama essa bênção, Senhor, sobre os irmãos e irmãs que não puderam estar nessa noite no nosso meio. Pai amado, abençoa toda a igreja Seara. E eu te peço, Senhor Deus, seja com tua igreja brasileira, com a igreja que está dispersa no mundo todo. Abençoa, Senhor Deus, Jerusalém, porque tua palavra diz, Senhor Deus, que nós abençoaremos Jerusalém e seremos abençoados pelo Senhor. Dê a paz do Senhor ao seu irmão, à sua irmã. Deus abençoe.